graça e a paz de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, versículos 10, 11 e 12. Nós estamos falando, irmãos, da oitava bem-aventurança. E é bem interessante porque hoje nós encerramos o capítulo referente à série que diz: enfim, eu sou feliz. Nós estamos traçando um perfil bíblico da felicidade, que é um perfil totalmente diferente daquele que é traçado pelos homens, daquele que é traçado na vida cotidiana do homem, mas sim um perfil que vem dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então veja bem, aqui, diferentemente do que nós estudamos nos capítulos passados, aqui são 3 versículos falando sobre a oitava bem-aventurança. Nós já estudamos, primeiro, os humildes em espírito, os humildes de espírito. Nós falamos sobre os que choram. Nós falamos sobre os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, que foi o nosso último encontro. E agora nós vamos fechar com os perseguidos por causa da justiça. A priori, logo para esclarecer, isso não significa dizer que as pessoas estão sendo perseguidas pela justiça, não. Muita gente lê aqueles por causa da justiça, pensa que é uma pessoa que está respondendo na justiça. Não é isso, não. Ele está sendo perseguido por causa da justiça que ele pratica, pela justiça que ele dele emana. Ou seja, na verdade, a justiça aí quer dizer as características daquela pessoa, como nós vimos nas bem-aventuranças anteriores. Uma pessoa que é humilde de espírito, então ela pratica justiça. Os misericordiosos praticam justiça. Os pacificadores, os que choram por reconhecer os seus pecados, os mansos, todas essas pessoas, os que têm fome e sede de justiça. Então, por causa disso, por causa dessas características, que são as características de Jesus, o crente ele é perseguido. E por isso que aqui no versículo 10 diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Então, outra coisa interessante é a recompensa. A recompensa é a mesma recompensa que inicia a bem-aventurança. Porque quando diz bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus, na sua magistral sabedoria, da incomensurável sabedoria, ele começa dizendo que é do reino dos céus, aquele é bem-aventurado, humilde de espírito, e termina dizendo que os perseguidos também deles é o reino dos céus. E veja bem, ele não diz que será o reino dos céus, ele diz que é o reino dos céus. Então, se você é humilde de espírito, como nós já explicamos antes, a palavra do Espírito veio e nos disse isso, e nos ensina isso. Então, se você também é perseguido, você já tem o reino dos céus. Essa é a lição de Jesus. Mas veja bem, como eu disse, não é só o reino dos céus, quer dizer, não fica só no versículo 10. Nós vamos ver ainda depois que bem-aventurados sois quando vos insultarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Ou seja, então aqui os perseguidos não é os perseguidos por causa de uma dívida, não é os perseguidos por causa de uma briga com alguém, não é os perseguidos por causa de alguma questão pessoal na sua vida, não é isso não. São aqueles perseguidos por causa do nome santo, por ingressarem no sobrenatural de Deus e fazer exatamente perfilharem como servo de Jesus. Esses são os perseguidos de que Jesus trata. Mas interessante, irmãos? Que coisa paradoxal, aparentemente paradoxal.
como ser feliz por ser perseguido. Como a pessoa pode ser feliz sendo perseguida? Mas é o que Jesus ensina. Antes nós falamos sobre os humildes de espírito, falamos sobre os misericordiosos, os pacificadores, os limpos de coração. E algum de nós pode dizer, até que aí dá para a gente fazer, né? Aí dá para eu ser misericordioso, dá para eu ser pacificador, dá para eu ser limpo do coração, eu vou no meu processo de santificação, eu vou conseguir isso para a glória do Senhor. E os crentes pensam assim, não é? E realmente nós pensamos assim, que nós vamos chegar nesse processo de santificação a essa perfeição que Jesus quer quando nós saímos daqui para o sobrenatural, para os braços de Deus. Mas veja bem que coisa interessante, aqui já é diferente. Aqui ele diz que bem-aventurados são os perseguidos. E aí ninguém gosta de ser perseguido. E aí o crente não quer ser perseguido. Mas a notícia é essa: se o crente não quiser ser perseguido, ele não será crente, ele não é crente. Essa é a primeira questão que nós devemos pensar. As pessoas querem ser de Jesus, para receber de Jesus o que elas consideram e elegem como as boas ações, tudo que flui de melhor para a nossa vida do dia a dia. Mas na verdade, a marca do crente, a marca do cristão é a perseguição. Então, se não se sentir perseguido, o cristão pode ter certeza que alguma coisa vai mal, porque ele não está dentro dessa bem-aventurança, ele não está sendo colhido por esse amor de Jesus, que ele diz assim: bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Veja que coisa interessante, irmãos. Deixe-me ler aqui alguma passagem bíblica para sedimentar esse conhecimento. Nós vamos ver aqui na carta 1 Pedro 4, ele diz assim, mas, amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Então a pessoa entra no mundo de Jesus, aceita Jesus e começa a ver as coisas estranhas acontecendo, as perseguições vão acontecendo, não é? Porque ele está confrontando com o diabo, ele está confrontando com o maligno, e ele começa a sentir isso, ele começa a ficar inibido, ele começa a ter medo e perguntar: é isso mesmo, aceitar Jesus, é isso? E Pedro está dizendo aqui, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas, diz o apóstolo Pedro, alegrai-vos por serem participantes dos sofrimentos de Cristo. Oh glória! Para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados. É um paradoxo, né, para uma pessoa que não tem a Jesus verdadeiramente, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Aleluia, Senhor, que coisa maravilhosa. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então você não pode se considerar um perseguido se você comete as coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Então se você pratica, vamos dizer, o adultério, você não pode dizer: eu sou perseguido, Jesus, eu estou naquela da fidelidade, eu vou ser agraciado pela bem-aventurança. Claro que não, porque ele está dizendo aqui. Mas se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifica a Deus com esse nome. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, concluindo Pedro, no capítulo 4, versículo 19, da primeira carta dele, ele diz: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Oh, coisa maravilhosa! É muito glorioso, né, irmãos? E aqui o apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Que coisa interessante, né? Maravilhosa, né? A lição de Deus. Mas aqui em João 15, 18, 20, eu quero concluir a leitura aqui da Bíblia dizendo, deixa eu ver aqui, 15, 18, 20. Se o mundo vos odeia, sabeia que primeiramente odiou a mim, disse Jesus.
Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, disse Jesus, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. Mas os farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia, também odeia a meu Pai. Então, irmãos, como eu disse, a marca do cristão é a perseguição. Se você não quer ser perseguido, se você não quer ser incomodado, se retire de Jesus. Não permita que Jesus, pelo Espírito, entre em você, se doe a você, porque Ele já se doou desde a fundação do mundo, com o seu amor ágape, com o seu amor incomensurável. Há uma diferença muito grande naquele que pratica a piedade e o que é o impiedoso. Veja bem, a questão é muito, eu vou dizer em duas palavras, sinteticamente. Aquele que pratica a impiedade, ele quer poder. Ele ama o poder, ele adora o poder. E isso leva ao pecado. Poder e pecado tem muita simetria. Até não só porque começa pela palavra P, mas eu não sou supersticioso, graças a Deus. Mas veja bem que tem o poder e o pecado. Assim, o impiedoso, ele quer poder. Então ele quer ir para um lugar, muitos crentes querem poderes, ou seja, ele quer entrar numa igreja, eles querem abraçar Jesus para ter poder e se sentir satisfeito com seus próprios umbigos e dizer assim: agora eu tenho paz, Jesus está do meu lado, até para eu fazer o mal. Incrível isso, né? Porque até oram nesse sentido. Mas a palavra quer dizer ainda que, ao contrário do poder, o cristão que tem a marca de ser perseguido, ele só quer uma coisa: é o que eu quero e o que eu aprendi, é servir. Aquele que veio, né, que é Deus, não veio para ser servido, mas veio para servir. Então a pergunta é essa, irmão, para a nossa reflexão. Não devemos ter medo de ser perseguidos, ao contrário. Quanto mais nós somos perseguidos, a nossa fidelidade mais se evidencia. Não é a perseguição gratuita, não, dizer, eu quero ser perseguido porque eu amo a Jesus. Não, é porque a perseguição é inexorável. Ela acontece porque acontece com quem sabe um pouco da história da igreja, sabe, com os mártires, né? Aqueles que se doaram, né, e não arredaram o pé na sua fé, a fé firme em nome de Jesus. Então assim também como os profetas. Então não vamos ter medo de sermos perseguidos, mas vamos servir. E agora eu aproveito para dizer, irmãos, porque isso é evangelístico, é necessário. Agora, sábado, nós iremos, o grupo Ministério Pescadores de Homens, cerca de 41 servos e servas, vão sair pela primeira vez em 2018 para espalhar o Evangelho Santo, aquele que Jesus pregou lá há 2000 anos. E nós vamos levar a palavra de Deus em um bairro de João Pessoa. E assim também nós convocamos e convidamos aqueles que se sentem tocados por essa ordem de Jesus, para que façam isso. Porque a seara é extensa, os ceifeiros são poucos. Mas Deus é bom e Deus é fiel. Então, na próxima semana, nós vamos fazer aqui, vai ser um encontro só de orações, aleluia, só não, vou dizer só. Um encontro de orações, né, nós vamos orar pelo nosso ambiente de trabalho, vamos orar pelas pessoas, vamos orar pelos desconhecidos, vamos orar por aquilo que nós devemos orar, pelos doentes, principalmente os doentes espirituais, aqueles que estão afastados de Deus, aqueles que estão afastados de Jesus. E na outra semana, na primeira semana de março, nós encerraremos essa série. Enfim, eu sou feliz. Nós vamos fazer uma síntese das bem-aventuranças, vamos falar das recompensas e assim, graças a Deus, encerrar essa série, este capítulo. Aleluia, Senhor. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Sim. Misericordioso Deus, Aleluia, Senhor. Glória a Deus. mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para refletirmos na Tua palavra, Senhor, para aprendermos de Ti, para compreendermos, Senhor, o que Tu queres de nós, Senhor, o que Tu queres que façamos, Senhor, para o Teu reino, Senhor. Que agradecemos porque o Senhor
nos conduziu debaixo da tua boa mão, para que pudéssemos chegar mais uma vez, né, até aqui, Senhor, Glória a Deus, atravessarmos, aleluia. Senhor, o ano que se passou, Oh, coisa iniciarmos esse novo ano, Senhor. Sim, Sabendo de que o Senhor permanece conosco, sabendo de que a tua graça, a tua bondade, o teu favor, as tuas misericórdias jamais nos deixam, jamais Isso. se afastam de nós. Ó Cremos, Deus, somos Senhor. gratos por sermos teus servos, somos gratos, Amém, Senhor, Senhor. por podermos compreender a tua palavra, receber de ti a tua palavra, receber de ti o teu amor, Senhor. Oh, glória. Ó Deus, que tudo isso venha, Senhor, nos fortalecer, nos encorajar, Senhor, Oh, glória, para Senhor. cumprirmos, Senhor, a tua vontade, ó Deus, para obedecermos a tua voz, Senhor, para sermos usados como instrumentos, Verdade. receptáculos, Senhor, da tua graça, do teu amor, Senhor. Que vidas, Senhor, venham ser abençoadas através do ministério do teu servo Alfredo, da vida do teu servo Alfredo, Justino, da minha, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a testemunhar de ti no nosso ambiente de trabalho, não Sim. só aqui, meu Pai, mas onde quer que estejamos. É verdade. Que todos possam ver, Senhor, Oh, glória, a tua Senhor. face em nós, ó amado Senhor. Amém. Jesus, que possamos ser verdadeiros imitadores É teus, verdade. Senhor. E assim o teu nome seja glorificado. Glória a Deus, Senhor, Todos aleluia. possam ver as boas obras, Senhor, na nossa vida, para que teu nome seja Aleluia, glorificado, Senhor. Pai. Nós assim oramos a ti, meu Pai. Sim. Pedimos perdão por nossas faltas, nossos Sim. pecados. Pedimos que o Senhor continue a fortalecer o teu servo Alfredo, a encorajá-lo. seguir Glória a em frente, Deus. Testemunhando da tua graça. A do glória é teu amor. tua, Senhor. Ó Deus, nos rendemos a ti, Sim. assim oramos e já te agradecemos, Aleluia. certos do teu cuidado, teu favor e misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém.